Eu peguei uma das entidades mais poderosas da Marvel, o Beyonder, e comparei ele com esses 10 personagens. Será que ele consegue vencer algum dos pesos mais pesados da ficção? Ou será que o Beyonder não sobreviveria até o final? No final do vídeo, vocês vão ver o personagem misterioso que teria 100% de chance de vencer o Beyonder. Mas antes, vamos começar o vídeo com o mais fraco, Kratos. Kratos ele é um deus guerreiro extremamente poderoso que derrotou vários deuses como Ares, Zeus, Hades e Poseidon. Ele possui força divina absurda, resistência gigantesca, já escapou do submundo várias vezes e tem um arsenal mágico bem poderoso, como então as Blades do Caos e também a Blade do Olimpo, armas capazes de matar divindades. A sua experiência em combate contra deuses é uma grande vantagem. Porém, essas vantagens só funcionam contra deuses que existem dentro então de um universo, enquanto o Beyonder ele opera em uma escala muito maior, muito superior. E só para vocês terem uma noção, o que vai resumir bastante desse vídeo, o Beyonder ele demonstrou poder acima de entidades cósmicas como Galactus, Eternidade e até comparável ou superior ao Tribunal Vivo. Ele possui controle quase absoluto da realidade, podendo então alterar o espaço, tempo, matéria e energia e até mesmo apagar seres da existência. Além disso, enquanto Kratos ele existe dentro então de um universo, o Beyonder ele originalmente era uma entidade fora do multiverso Marvel, o que faz dele estar em um nível de existência muito mais alto. A diferença é enorme. Kratos teria 0% de chance. Liu Kang Fire God. O deus do fogo Liu Kang surge quando Liu Kang ele se funde com o poder do Raiden e posteriormente assume então o poder de Titã da Crônica. Ele se torna então uma entidade divina capaz de manipular o fogo, o trovão e possui também força e velocidade muito superior a lutadores como Shao Kahn e Shang Tsung. Seu maior poder é o controle sobre a linha do tempo. Liu Kang ele pode reiniciar universos, criar novas realidades e também reescrever eventos da história. Ele vira um guardião da realidade dentro do universo de Mortal Kombat, mas isso ainda assim é pouco comparado com o Beyonder, que atua em uma escala muito maior. As chances do Liu Kang beira ao 0%. Bios ele é o deus da destruição do universo 7 em Dragon Ball Super e possui então técnicas extremamente poderosas como então o Hakai, capaz de apagar seres completamente da própria existência e destruindo também a matéria, energia e até almas. Bios ele possui velocidades e também reflexos divinos graças ao treinamento com Whis, porém, mesmo sendo muito poderoso, Bios ainda assim está abaixo de entidades como o Zeno, que possuem poder multiversal. Por mais que o Bios seja poderoso, ainda assim é inferior ao poder que o Beyonder é capaz de realizar. Bios tem 0,5% de chance. Lembrando que ainda nesse vídeo vocês vão ver o personagem que tem 100% de chance de vencer o Beyonder, Ben Tennyson. O Ben possui o Omnitrix, que permite ele se transformar em dezenas de espécies alienígenas com habilidades diferentes, oferecendo então grande versatilidade e também adaptação em combate. Entre as suas formas mais poderosas está o Alien X, um sapiens celestial capaz de manipular o tempo, o espaço e também a realidade, além de já ter recriado o universo inteiro. O Beyonder e sua raça, por outro lado, são retratados como entidade capaz de destruir estruturas multiversais inteiras. Só isso então já dá para ter uma noção. Ben teria 5% de chance de vitória. Sun Wukong possui várias camadas de imortalidade e ele consumiu os pêssegos da imortalidade, bebeu o Elixir Celestial, apagou seu nome do livro da morte e sobreviveu à fornalha divina de Laozi, e isso o torna muito difícil de destruir. Além disso, ele possui 72 transformações, pode também criar milhares de clones a partir de seus próprios pelos e usar então seu bastão, o Jingu Bang, que muda de tamanho e pode também multiplicar em combate. A sua força e magia permitem dele lutar contra o panteão celestial, manipular também elementos e realizar
feitos cósmicos. No final de Jornada para o Oeste, o Kong ele alcança o estado de Buda, Nirvana, transcendendo então o ciclo de vida e morte e passando a existir em um nível espiritual muito superior ao mundo material. Por mais que o Kong ele possa atingir um nível cósmico e também espiritual extremamente alto, em termos cosmológicos, o Beyonder ainda assim é superior. O Kong teria 15% de chance. Lembrando que se você tem curiosidade de fazer análise de personagens, cosmologia e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para vocês conhecerem a anatomia de batalha. Dá uma olhadinha lá que vocês vão estar gostando bastante. Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan possui controle total sobre a matéria e energia em nível subatômico, podendo também criar, destruir ou transformar qualquer coisa e reconstruir seu próprio corpo após ser desintegrado. Ele também percebe o tempo de forma não linear, enxergando o passado, presente e futuro simultaneamente, o que lhe dá uma grande vantagem estratégica. Em Doomsday Clock, o Manhattan ele demonstrou poder multiversal ao alterar a linha do tempo da DC e modificar eventos ligados ao Superman, recriando então o chamado metaverso e afetando todo o multiverso. Porém, apesar desse poder gigantesco, o Manhattan ainda assim opera dentro então de uma estrutura do multiverso DC. Dr. Manhattan teria 25% de chance. Superman ele vai além de um simples super-herói. Ele é retratado como um pilar metafísico do metaverso DC, representando então esperanças e também servindo como ponto fixo da realidade. Em Doomsday Clock, por exemplo, o Manhattan percebeu que o multiverso se reorganiza ao redor da existência do Superman. Ele funciona como uma âncora narrativa do universo DC. Seu poder também cresce constantemente, graças então à biologia kryptoniana e também à absorção de energia solar, podendo atingir níveis multiversais em algumas histórias. Ele já resistiu à manipulação da realidade, enfrentou ameaças cósmicas e também demonstrou força capaz de afetar estruturas da própria criação, ainda assim, mesmo em seus níveis mais altos. E considerando então que o próprio Superman enfrenta entidades tão poderosas quanto o Beyonder no universo DC, como o próprio Darkseid, as chances dele vencer o Beyonder também são bem altas. Chance de vitória 75%. O mais curioso é que vocês não fazem ideia do personagem que vence o Beyonder 100%. Darkseid. Darkseid não é apenas um vilão comum, ele representa o conceito de mal, de tirania e o controle absoluto dentro então do multiverso DC. A sua existência funciona como um contraponto necessário à liberdade e também à esperança, sendo então uma constante conceitual da realidade. Mesmo quando o seu corpo físico ele é destruído, a sua essência retorna, pois o conceito que ele representa não pode ser eliminado permanentemente. Além disso, o Darkseid possui inteligência estratégica extrema, manipulando eventos, heróis e também vilões como peças de um tabuleiro cósmico para poder acumular energia ômega, uma força que representa também estagnação e também término e domínio absoluto. Essa energia pode corromper, por exemplo, linhas do tempo inteiras, realidades e até mesmo forças fundamentais como então a Speed Force, funcionando quase como um veneno cósmico que ameaça o próprio fluxo da existência. O Darkseid, como a escuridão primordial, o mal estando além da fonte, teria cerca de 90% de chance de vitória. Fênix. A Fênix é uma força cósmica primordial que representa o ciclo fundamental da existência, a vida, a morte, renascimento e também evolução. Ela se manifesta através de hospedeiros como então a Jean Grey e outros, mas sua verdadeira origem está na Sala Branca Quente, um plano além do espaço e tempo que funciona como núcleo de todas as manifestações da Fênix. Inclusive a própria Jean Grey é a Fênix e a Fênix é a Jean Grey, ambas são uma só. E quando totalmente canalizada, a Fênix ela pode destruir sistemas solares inteiros, consumir estrelas, reescrever linhas temporais, ressuscitar civilizações inteiras e manipular matéria, energia e também alma. Apesar desse poder todo, ela faz parte então de uma estrutura cósmica da Marvel, coexistindo com entidades abstratas que representam aspectos fundamentais da realidade, como a eternidade, infinito, Oblivion e Tribunal Vivo. Só que tem um porém. Descobrimos que lá em Defensores Beyond que o próprio Beyonder não teria condições
condições de vencer a Fênix numa luta. A Fênix é mais poderosa do que ele, ou seja, aqui temos o nosso veredito, 95% de chance de vitória. E por fim, o mago. O mago, ele é descrito como um oceano primordial do nada, uma realidade absoluta onde toda a existência é apenas uma manifestação da sua vontade. E nesse conceito metafísico, tudo que existe, universos, formas e eventos, seria apenas uma espécie de sonho ou uma ilusão dentro da sua essência, que é indivisível, eterna e também sem distinções. O mago, ele funciona como um fundamento primordial da realidade, no qual toda a multiplicidade surge e também eventualmente retorna. Se interpretado literalmente, ele abrange toda a existência dentro de si. O espaço, o tempo e também universos seriam apenas expressões da sua própria consciência. Porém, ele costuma ser tratado mais como um princípio metafísico ou então filosófico do que como um combatente direto dentro então das histórias. Aqui não tem conversa. Beyonder seria amassado literalmente. 100% de vitória para o mago. Vocês curtiram esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal para ver a anatomia de batalha. Link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.